a Rede Tua Rádio, e daqui um pouquinho eu levanto também esse conteúdo assim que acabar lá no youtube.com/Rede Tua Rádio. Hoje nós temos aqui uma entrevista especial e tudo é aprendizado na vida, é isso que eu quero dizer, né? É isso que eu quero começar dizendo, tudo é aprendizado. Quando a gente conhece uma cultura nova, uma língua nova, quando a gente dialoga com essas culturas novas, que são novas para nós, né? Elas sempre existiram, elas são novas para nós, a gente encontra uma dialética nova para um mundo novo, né? Que é este mundo desafiante, contemporâneo, pós-moderno, cheio de termos que a gente vai aprendendo, pós-verdade, do espetáculo, do vazio, né? Do líquido. São termos que a gente vai se familiarizando e quando a gente se familiariza, a gente vai entendendo. Tudo isso para dizer que a gente preparou um pouquinho o estúdio aqui, deu um tempo daquilo que estava acontecendo no estúdio, para começar aquilo que vai acontecer a partir de agora, que é uma entrevista especial que antecipa, né, menuzinho degustação para uma atividade que vai acontecer logo mais à tarde, às 5 horas, com sede no Museu dos Capuchinhos, no Muscap. E nesta feita, a gente vai falar sobre budismo e franciscanismo, como as duas vertentes, né, da espiritualidade dialogam entre si, o que elas têm de comum, e a figura que vai estar conosco hoje aqui e que também vai mediar este encontro é o Bhante Arya. Eu vou usar assim porque é mais fácil. Depois talvez eu me familiarize um pouco mais, eu posso, quem sabe, avançar. Bhante, muito bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Beverly. Obrigado pela presença, você aqui maravilhoso, que bom tê-lo aqui. Bhante é aprendi agora de manhã, né? É uma forma adequada de a gente se referir a um monge budista, que é o que se trata aqui, o Bhante Arya, que é caxiense, né? Ele mora hoje no Sri Lanka, mas está em Caxias do Sul para visitar a família, uma imersão rápida no Brasil, ele é brasileiro e depois ele volta para suas atividades. Bhante, hoje estás aqui, quero agradecer muito a sua presença, disponibilidade de estar aqui, e eu falei sobre essa questão do intercâmbio, né, de novos aprendizados. Nunca na história da humanidade a questão migratória foi tão natural, tão comum, e ela proporciona estes diálogos, mas também há, entre aspas, simbolicamente, uma migração espiritual. Muitas pessoas tentando encontrar o seu caminho para chegar nisso, que é um canal com aquilo que há de mais elevado, de mais sublime, né? E que dialoga com as nossas almas. Você se encontrou no budismo, né? Isso. Poderíamos contar um pouquinho da tua experiência que te levou ao budismo e a se tornar um monge, Bhante, por favor? Sim, obrigado, Beverly. Então, sim, nesse mundo de hoje em dia, de globalização, né, na internet, esse mundo de conteúdo, a gente realmente tem acesso como tu diz, outras culturas, outras religiões, outras filosofias em si. E isso realmente parece que abre muitas portas também. E também traz algumas dificuldades, né? A gente tenta aceitar e dar um sentido às coisas, né? Então, no que foi a minha experiência, Beverly, eu era bailaor, né? Que se diz em espanhol, né? Dançarino de flamenco, desde bastante pequeno, seguindo a minha mãe, aqui em Caxias. E eu fiz a minha carreira também lá na Espanha e tive bastante sucesso, assim, né? Tava crescendo, né, na minha carreira, mas sempre teve assim uma chamazinha assim me chamando para outras práticas mais assim espirituais, alguma coisa mais profunda. Então eu comecei talvez com yoga no Brasil, desde o Brasil, e algumas outras práticas assim espirituais que sempre me ajudaram um pouco assim na minha vida em geral, né, Beverly? E daí chegou nesse momento que eu estava assim bastante ativo, fazendo shows grandes, mas eu sentia como que tinha alguma coisa faltando, assim, não estava me enchendo, me preenchendo dessa maneira, né? Então foi quando eu resolvi tomar um break e eu fui para a Índia, que eu achei, se eu quero aprender a meditação, acho que na Índia é o lugar, né? Então eu fui para lá e eu tive bastante sorte, eu acho, fiz um retiro diretamente com um monge muito sábio, com uma pessoa que fala 11 línguas e estudou muitos anos. E realmente foi assim um bom exemplo no início. E já um pouco de meditação. E seguindo as indicações dele, eu fui para o Sri Lanka.
Desculpa, para o Myanmar. E no Myanmar é um país bem fechado, e o que aconteceu com o budismo é que ele ficou assim meio protegido, de certa maneira, né? Tem vantagens e desvantagens, né, do país ser fechado, e ele foi assim um pouco protegido de influências externas, e o budismo assim ficou bastante protegido, digamos. Então tem muitos monges lá, tinha 500 mil de monges, inclusive no período que eu estava lá, e no país inteiro. E daí eu passei, aos poucos, investigando o budismo, morando com os monges, fazendo perguntas, meditando, e a prática, assim, aos poucos se desenvolve, a mente se acalma e tu começa a ter mais confiança, né, na doutrina, na filosofia. E eu acabei me ordenando, virando monge, e acabei realmente aceitando o budismo bem, e tudo foi se ajudando, assim, bola de neve, efeito bola de neve. E o que era para ser 1 mês, ou 2 ou 3 meses, no fim se tornou já 8 anos e meio. Uau, uma jornada mesmo. Bante, obviamente, existe aquilo que é o senso comum e aquilo que de fato é, né? Expectativa e realidade, a gente costuma dizer. Eu percebo que hoje, do lugar que tu falas, apenas da fala, há digamos assim, um acostumar-se a pensar na língua onde você está, né? Que também é um pouco, o que eu quero dizer isso, é um pouco desapegar, largar, deixar para trás pesos que talvez não fazem mais sentido, né? Então eu percebo que hoje você pensa na língua em que você talvez utilize lá no Sri Lanka, etc, né? Você falava do monge que falava 11 línguas, sim, é importante, né? Nós do cristianismo olhamos muito para o apóstolo Paulo, que dizia: aos gregos falem grego, aos romanos falem, né? Falar a língua das pessoas, mas isso é por um tempo, isso é só para a gente estabelecer um diálogo, que é diferente de quando a gente olha para a espiritualidade como ela deve ser, que é a essência pura. Ela não precisa de explicação, ela não precisa nem de uma linguagem. A linguagem é outra, né? Que é a linguagem do eu, da alma que se estabelece nessa conexão. Então eu queria te perguntar um pouquinho esses desafios que é viver monge, né? E fazer tudo que o monge se propõe a fazer, que é a conexão consigo mesmo e com o seu eu maior, possivelmente, mas poder de vez em quando interagir com as outras pessoas também, nessa dinâmica, que é a dinâmica da linguagem, que é a dinâmica da contemporaneização das coisas, né? Como tem sido para você a experiência de ser monge, mas também poder dialogar com as outras pessoas? Sim, Beverly, eu acho que no meu caso, assim, claro, depende da filosofia que a gente está seguindo, né? Tem diferentes atitudes. E mesmo dentro do budismo, que eu sigo o budismo Theravada, assim, é o mais tradicional, também tem uma certa flexão de que tipo de prática ou que tipo de coisas a pessoa queira dar ênfase, né? Então, os meus professores no início sempre me pediram para meditar muito. Então, isso realmente foi o meu foco os meus primeiros anos, assim, no Myanmar. E daí eu tinha pouca conexão, claro, para poder trabalhar com a mente, que é difícil, né, para poder acalmar a mente. Então foi um período assim de sem ter muitas conexões externas, assim, e realmente estar lidando assim com as coisas internas, né, o trabalho interno assim da meditação e tal. Mas agora eu venho estudando mais, eu estou mais um pouco me conectando aos demais, tentando passar um pouco essa experiência, e eu achei que isso também me ajuda a crescer, sabe? Porque tem aquele período de internalização, mas esse processo de talvez ajudar os demais, de estar em contato com os demais, também me ajuda a crescer e me dá um pouco algumas coisas, alguns benefícios que eu não tinha quando eu estava, digamos, em isolamento, né? Então, estou vendo um pouco assim esses dois lados da prática e acho que cada um tem os seus benefícios e cada um ajude a diferentes pessoas, né? Diferente caráter. Entendi. Bem fácil de entender. Bante, sobre essa questão de hoje, né, nós temos uma proposta de logo mais às 5 horas da tarde, e até já quero convidando as pessoas, é uma oportunidade de a gente lotar, né, espaço aqui do Museu dos Capuchinhos, porque é este intercâmbio, né, é o espaço de diálogo entre duas culturas diferentes, mas que em algum momento elas convergem, né, ou talvez mais de um momento, que é o budismo e o franciscanismo. O que a gente poderia
poderia falar sobre essas duas linhas de pensamento que buscam um caminho até Deus? Sim. Então, o que eu vou fazer hoje eu vou fazer um pouco assim, quais são os valores que eles buscam aqui com a prática deles, com a prática dos capuchinhos, dos capuchinhos, quais são os valores que eles buscam, o que eles estão tentando desenvolver, fortalecer, quais são os objetivos deles, e eu vou dar um pouco o que o budismo, como a gente tentaria atingir esses objetivos, que até certo ponto são os mesmos, né? Então, por exemplo, harmonia social, quais são algumas ferramentas que a gente tenha, talvez do budismo, que pode talvez ajudar eles a atingir a mesma coisa, né? Ou, por exemplo, a harmonia interna. Então, eu vou enfocar nesses dois aspectos, a harmonia social e alguns aspectos disso, alguns insights do budismo para a gente conquistar essa harmonia externa, digamos, e a harmonia interna, que na verdade a harmonia externa reflete a interna, né? Se a gente está em harmonização, digamos, com nós mesmos, a nossa mente está tranquila, então a nossa relação com os demais também vai ser muito melhor, né? Então elas estão conectadas. Então, no que se refere a digamos, essa harmonização interna ou pessoal, vou discutir também práticas que talvez sejam um pouco mais, talvez um pouco mais diferentes. Por exemplo, algumas ferramentas que talvez eles possam usar, que são independentes das nossas crenças. Hoje em dia já, por exemplo, a meditação, o desenvolvimento de mindfulness, por exemplo, insight, todas essas coisas têm bastante já, inclusive, pesquisas modernas, né, mostrando os benefícios dessas práticas e que são até certa profundidade independentes das nossas crenças e podemos todos usar elas. Todo mundo pode desenvolver mais atenção, tranquilidade, concentração. Então, o que eu vou dar é algumas ferramentas para atingir isso. Isso pode ser utilizado por qualquer pessoa, entendeu? Ótimo. Bante, eu vinha... Agora, enquanto o Bante falava, eu estava digitando no computador, né, aqui no meu celular, porque essa é a vida ocidental e moderna que a gente leva. Você está fazendo 20 coisas ao mesmo tempo e a gente normalizou fazer isso. Enquanto eu fazia, porque eu precisava fazer mesmo, né? Era uma coisa, eu estava aqui pensando, nossa, o monge deve estar olhando para mim e dizendo que eu estou falando aqui mindfulness, né? E a entrevistadora está fazendo outra coisa. Imagina. E estava me dando conta com isso, que hoje de manhã, Bante, eu mesma vinha para o trabalho, na minha jornada pessoal. Tem a jornada profissional e a nossa jornada de vida. Às vezes elas andam junto e às vezes elas parecem que são coisas separadas, embora sejamos a mesma pessoa, né? Então, na minha jornada pessoal, eu também faço algumas práticas que muitas pessoas fazem para tentar acalmar a mente, acalmar a ansiedade. O Brasil é o país dos ansiosos. É o país que mais tem pessoas ansiosas no mundo. É verdade. É um dado estatístico. Nossa. O Brasil é o país onde mais é campeão em ansiedade. E eu vinha para cá dirigindo, olha só, dirigindo o meu carro e fazendo um exercício de vocalização, que era para controlar minha respiração. Eu trabalho com rádio, precisava controlar minha respiração. Claro. Inspira e ao final, né, expira vocalizando. E aí eu me dei conta que eu sempre fiz o exercício errado. Claro que não funcionava, né, Bante? Isso eu fazia errado. Então, minha pergunta é nesse sentido. Muitas pessoas estão buscando o caminho da espiritualidade, mas com o objetivo talvez ainda um pouco bruto, que é aquele objetivo de eu quero só acalmar minha mente, eu quero ter mais sucesso profissional, eu quero me acalmar para uma negociação. Quer dizer, essa é a pergunta. Os objetivos interferem no resultado quando a busca da espiritualidade ainda está bruta? Claro que sim, né, Beverly? A gente vai depender do teu objetivo. O teu objetivo vai realmente determinar o quanto tu vai se dedicar a isso. Isso realmente são coisas que quanto mais tu se dedica, mais tu consegue, assim, em retorno, sabe? Mas eu, por exemplo, me aproximei disso também buscando, assim, uma tranquilidade mental, alguma felicidade mais duradoura. Então, eu acho que todos esses são motivos ótimos para se aproximar dessas práticas e dessas filosofias, e aos poucos, com mais entendimento, mais confiança, um pouco mais de prática, as pessoas naturalmente vão talvez se dedicando mais ou ficando mais curiosas, entendeu?
Então, eu acho que qualquer motivo é o motivo ideal para se aproximar disso. Seja tranquilizar um pouco a mente, inclusive ter mais atenção no trabalho, mais foco, todas essas coisas. Entendi. Obviamente que o budismo ele segue alguns preceitos, né? Nós estamos falando aqui de preceitos que são para os praticantes do budismo em geral, que é um pouco diferente de quem é monge, de alguém que vai representar todo o conceito, né, de uma maneira diferente, assim como na própria vivência franciscana nós podemos ter quanto população, digamos assim, pilares do nosso agir como pessoas, claro, que seguem aquele princípio, mas a gente não é um religioso que vive a religiosidade desses preceitos, né? Que é não matar, é não mentir, que mais me ajuda? Então, os preceitos básicos, inclusive para poder acalmar a mente, são importantes, que é não matar. Perfeito, o primeiro. O segundo é não mentir, não roubar. A má conduta sexual também é outro importante. Outro seria evitar, por exemplo, os intoxicantes. Substâncias, começando pelo álcool hoje em dia, que são assim como uma base para negligência e tal. Então, esse seria, tipo, digamos, os preceitos básicos. Daí, quando a pessoa quer realmente meditar mais em profundidade, a gente começa a adicionar preceitos que, inclusive, limitam coisas que não são necessariamente más, ruins, mas que são, talvez, como é que se diz? Que talvez distraiam a pessoa. Então, a gente, por exemplo, como monges, claro, a gente evita, por exemplo, outras atividades que são, assim, que não são essenciais. Então, por exemplo, dançar, cantar, por exemplo, eu que era bailarina, é uma grande mudança, né, para mim. Então, esse tipo de atividade, por exemplo, de entretenimento, a gente limitaria o entretenimento para poder enfocar melhor a mente e acalmar ela. Então, tem vários preceitos. Nós, monges, seguimos um básico de 227, mas tem muito mais. Isso é só uma simplificação, assim, dos preceitos. E são todos, assim, desenhados... desculpa, às vezes eu falo umas palavras estranhas, porque o meu português eu não uso. Né? Eu fui desaprendendo. Então, os preceitos, eles são pensados em não apenas limitar coisas ruins, claro, essas são as primeiras coisas que a gente tenta limitar, né? Mas também coisas que talvez nos tirem, assim, um pouco da prática que a gente deveria estar fazendo. Ou, inclusive, coisas que talvez causariam uma impressão ruim nos demais. Então, tem vários preceitos, assim, mas isso, claro, os preceitos monásticos, né? Ou se a gente fosse, digamos, estabelecer a base, seriam aqueles que tu começou dizendo, que era não matar, não mentir, roubar, uma conduta sexual e os intoxicantes. Essa seria a base. Bante, sobre essa questão dos princípios franciscanos que envolvem, por exemplo, a defesa da vida, né? Um pilar muito forte, né? Tem esse olhar também de uma preferência pelos pobres, inclusive há ali questão que envolve votos de pobreza, alguns fazem, outros não, né? Não sou especialista no assunto, mas as coisas que a gente conhece no senso comum, né? Que tem a ver com uma preferência pelos vulneráveis, né? Quando a gente fala de pobreza, pela vulnerabilidade, de poder garantir que essas vulnerabilidades ganhem os acessos, porque todos são filhos de Deus e merecem essa atenção, a questão da ecologia, que também é um presente. Como digamos, estes preceitos que todos conhecemos, né, se alinham também, em algum momento, com estes preceitos que são do budismo? Então, no que se refere, por exemplo, isso é diretamente, por exemplo, resolvido, digamos, pela caridade. Então, o budismo realmente dá bastante ênfase na caridade como uma ferramenta de desenvolvimento próprio e também como uma ferramenta de ajudar os demais também. Então, tem esse aspecto social e esse aspecto também interno, porque quando a pessoa está fazendo uma ação de caridade, ela está, ao mesmo tempo, a mente que surge é uma mente de desapego. E o apego é uma das maiores causas, assim, do nosso sofrimento. Então, o que a gente está fazendo é o oposto. A gente está desenvolvendo o oposto ao apego quando a gente faz um ato de caridade, quando a gente compartilha alguma coisa. Então, isso, por exemplo, é uma maneira de fazer isso. Daí, essa doação, essa caridade, a gente tem dois tipos principais. A primeira, coisas materiais. Comida, casa, remédio. Então, isso todo mundo pode fazer, mas os laicos estão na melhor situação para fazer isso. Os monges, como eles
não usam dinheiro, eles se abstêm dessas coisas, ouro, prata, dinheiro, etc., eles estão na posição de, às vezes, dar essa ajuda material até certo ponto, mas a ênfase é na ajuda espiritual, no ensinamento. Essa é outro tipo de doação que os monges oferecem. Então tem esses dois lados, assim, e eles dois se complementam. Os laicos ajudam os monges com as necessidades básicas, fazem méritos, se desenvolvem suas qualidades, e os monges se dedicando 100% ao ensinamento, à filosofia, à prática, a desenvolver essas virtudes, conseguem transmitir isso para as pessoas, né? Então fica uma relação assim simbiótica. Muito. Tá correto. Tá correto. A palavra está bem adequada. Eu vou pedir licença aqui ao Bante, né, Ária, que está conosco hoje aqui, e estará logo mais à tarde, gente, às 5 horas da tarde, de forma gratuita, as pessoas podem acessar. Uma oportunidade rara de a gente fechar um sábado, né, da vida da gente, olhando para questões que são importantes, dialogando com culturas diferentes, né, e tendo insights do budismo e do franciscanismo logo mais à tarde. O convite, então, é no Muscat, no Museu dos Capuchinhos. Eu vou fazer um intervalo porque preciso, na sequência a gente volta ainda para este papo, porque aqui é um menu degustação. A gente está fazendo aqui um menu degustação para que as pessoas possam entender e, inclusive, na volta, uma espécie assim de glossário, uma etiqueta de como se comportar numa atividade como essa, porque também é aprendizado. Tudo é aprendizado. Só um intervalinho. Eu quero aproveitar que já estava aqui, né? Sim, acho que também é o papel da comunicação oferecer. Tem gente que talvez não possa ir, mas é isso, é a gente aprender a dialogar, que acho que talvez seja grande desafio, né? Atual, seja a gente voltar a aprender a dialogar, né? Que não significa dizer o que eu penso e você, é aprender a encontrar um caminho do meio, né? Sim, entendi. Hoje de manhã eu vinha fazendo a minha vocalização, gente, até hoje eu fiz errado. E qual foi o teu entendimento aqui? É porque assim, momento? eu sempre falo, a vida, você tem que parar, não que você não tenha que fazer outra coisa, porque tem coisas que são mecânicas. O nosso corpo, como leigo, eu não sou uma pessoa que vive a religiosidade, eu sou uma pessoa leiga, e estou no meu próprio caminho. Estou no meu próprio caminho, encontrando o que eu posso fazer. Então, eu não vou poder abandonar meu trabalho, né, os meus desafios, as minhas batalhas pessoais. Mas tem coisas que o meu corpo já faz de forma mecânica, ela não precisa da minha mente, ela não precisa da minha mente. E eu nem estou falando eu já consigo entender que mente é uma coisa, corpo é outra, sistema é outra, e que o eu ainda é outra coisa, que eu ainda não toquei. Eventualmente a gente toca quando? Toca no olhar do outro, né? É no olhar do outro que eu normalmente encontro o meu eu. Encontro o eu, ok. Mas enfim, eu fazia. Então, na verdade, eu colocava na corda vocal e não na respiração. Aí eu me dei conta, claro, não fazia isso. Aí eu me dei conta que. Sim, bem diferente. Que mais não é o O. Sim. Veja como a gente é muito didático, né? Nós estamos, em especial ocidentais, didáticos. Enfim, estou falando da minha jornada, né? Muito para que talvez seja uma baita de uma bobagem, né? Imagina. Sabe que eu cantava um pouco de flamenco, então um pouquinho... Tem um pouco Lembra, de... né? um pouco de conexão com isso. Mas eu acho que todos nós deveríamos, em algum momento da vida, a gente se dá conta, né? Querendo ou não, porque está no nosso DNA de alma, né? Que em algum momento dá um start. Você precisa entender por que você está aqui, né? Por que está aqui? O que está fazendo aqui? Certamente não é para fazer o que a gente costuma fazer. Né? Tem um sentido forte, né? Isso eu acho que é uma coisa que realmente, por exemplo, hoje em dia com a depressão, por exemplo, as pessoas se sentem um pouco sem um motivo, assim, sem um propósito, essa é a palavra. Eu acho que isso realmente é essencial, né? A gente ter um propósito forte e claro. Muito importante. E hoje em dia, acho que, não sei, talvez com a globalização, com as redes sociais, talvez parece que, acho que
nos tira o propósito, talvez, né? Também tem ali uma ferramenta, né? Eu entendo que eu dei uma olhadinha, né, sobre a questão do budismo, que aliás, minha tese de conclusão de jornalismo foi as religiões. Eu estudei as religiões, já um pouquinho a gente já sabia, mas fui rememorar, que é isso, né? Esses conceitos todos são para você ser lembrado fisicamente o tempo inteiro que você não é o que tu veste, você não é o que tu come. Nada disso é você, né? Isso é o teu estado naquele momento. Mas como é difícil a gente se desapegar dos nossos estados, porque para nós, de uma forma geral, contemporâneos, somos os nossos estados. Então nós somos a nossa juventude, nós somos depois a nossa velhice, depois, falando em etarismo, depois a gente é a nossa condição financeira, depois a gente é o nosso estado civil, depois a gente é a nossa... Só que nada disso é a gente, né? A gente se identifica com as coisas, né? Vamos voltar mais um pouquinho, então? Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. De volta às 10h42. Hoje o programa é diferente. Hoje nós estamos aqui oportunizando para as pessoas que podem, neste exato momento, acompanhar pelo rádio, peço que aumente o som, ou em live, direto para quem quer as imagens também, facebook.com/Rede Tua Rádio. Depois esse conteúdo fica armazenado para quem não pôde em nenhum dos momentos, nem agora, nem logo mais à tarde, mas em algum outro momento também ter a oportunidade de ter contato, né, com a presença do Bhante Arya, que está em Caxias do Sul. Ele é caxiense, né, de nascimento, mas há muitos anos já vive em outros lugares, primeiro por uma atividade profissional que o levou para a Espanha, e depois na sua busca pessoal que acabou o levando para se tornar monge, né? Hoje ele é monge budista, mora no Sri Lanka e está aqui em visita com a família. Nós estamos conversando sobre a atividade, sobre budismo, mas também sobre aquela atividade que vai acontecer à tarde, às 5 horas, no Museu dos Capuchinhos, que é um diálogo, né? São insights entre o budismo e franciscanismo, né? Dentro de um espaço que é o Museu dos Capuchinhos. Então vai ser muito bacana, promete assim trazer muitos elementos. Obviamente à tarde o Frei Celso Bordignon estará lá presente também, acompanhando, mediando e trazendo informações que remetam ao franciscanismo. Bhante, aprendi hoje, quero compartilhar mais uma vez com as pessoas, a forma adequada então de se referir, né? De chamar, de conversar, de iniciar uma conversa com um monge budista é Bhante. É isso, né? Bhante, isso, é Tá verdade. correto? O nome é um pouco maior, né? A gente fez uma abreviação aqui, é Bhante Arianyana. Isso, eu tenho um pouco de dificuldade, então ele, na gentileza budista, me permitiu chamar de Bhante Arya. Isso. Estaria correto também, é isso? Sim, sim. Perfeito. Bhante, outras questões que são quase que uma forma de a gente aprendendo também a se relacionar com outras formas de pensar, outras formas de estar no mundo, de maneira respeitosa. A primeira talvez seja querer aprender, né? Sim. Estar receptivo, né, de certa maneira, né, Beverly? Isso, querer aprender. Então, o que mais as pessoas que foram hoje à tarde podem aprender já agora, né, para aproveitar melhor este encontro? O que é adequado, o que é um pouco mais correto? Olha, eu acho que em questões gerais, tu diz assim sobre... Isso, não tem toque, a gente não aperta a mão, não se cumprimenta com um beijinho. Entendi, isso, esse né? tipo de coisas. Isso, mantém uma certa distância ou não. Isso. O que é adequado para que a gente expresse aquilo que a gente quer expressar, que é o respeito. Isso. Então, nessa cultura, digamos, na cultura budista, inclusive indiana, que é muito influenciada pelo budismo e outras religiões lá, como o hinduísmo, tem, claro, por exemplo, uma das maneiras de fazer boas ações é mostrar respeito, por exemplo. E esse respeito é especialmente bom para as pessoas que têm mais, digamos, mais virtudes, que seguem preceitos e tal, pessoas que se dedicam à meditação, que são calmas e tal, né? Então, tem várias maneiras de, claro, mostrar respeito, que são bastante universais, mas algumas particularidades são, por exemplo, o Anjali, as mãos assim juntas, isso é um dos sinais de respeito, assim. Então, isso por exemplo, quando se dirige a uma pessoa, um professor, por exemplo, é uma maneira de mostrar respeito, por exemplo. Claro que na Índia e naquele ambiente, inclusive, por exemplo, se eu encontro um monge mais, como é que se diz, mais velho, eu pagaria respeitos, assim, com
Reverência. Isso, como uma reverência, isso a gente faz Se também. ajoelhando na Isso, frente. que acho que a gente talvez tinha até certo ponto, a gente tinha isso, acho que aqui no Oeste, mas lá ainda é uma coisa assim muito viva, muito parte do comportamento das pessoas. E se tu faz realmente com a mente, digamos, correta, realmente é uma coisa assim muito boa, uma ação boa, né? Postura Isso. e mentalidade e atividade O mais física. importante, certamente, é a tua mente, assim, o que tu tá... A mente de respeito já é quase suficiente, entendeu? Mas quando ela é forte o suficiente, ela traz uma ação verbal, de, por exemplo, dizer Bhante, ou traz uma ação corporal de fazer anjali, de pagar respeito, de, por exemplo, abrir a porta, coisas assim, né? De não sentar mais alto, todas essas coisas que são sinais, na verdade são os sinais externos daquele estado mental bom, na verdade, né? Porque a gente só respeita alguém quando a gente consegue valorizar qualidades. Se a gente não respeita, a gente não vê aquelas qualidades. Então, é um sinal de entendimento, na verdade, o respeito conectado ao entendimento e à valorização de qualidades que essa pessoa tem. Bante, aproveitando, daqui um pouquinho a gente vai terminar o programa, vai liberar também o Bante para suas atividades, existe todo um conjunto, né, de refeições no dia, não se faz como a gente faz. O que me permite também lhe perguntar, a gente falou sobre a questão da ecologia, da linguagem, né, do respeito, mas faz também a gente pensar sobre essa questão do controle da nossa mente, né, o controle também de como a gente se relaciona com a alimentação. Um país de ansioso, normalmente a pessoa acaba tendo muitas compulsões. Hoje no Brasil a gente tem também as bets, né, os jogos eletrônicos, muitas pessoas apostando, vivendo assim, tentando ganhar dinheiro de uma maneira quase que fantasiosa, para viver melhor. Todo mundo quer viver melhor, todo mundo quer encontrar a felicidade. E estes têm sido os caminhos. Então, nessa perspectiva de um caminho a partir do budismo que se alinha com o franciscanismo, como a gente encontra individualmente um caminho melhor para a felicidade? Muito boa pergunta, viu, Beverly? Porque recentemente eu dei uma palestra e era sobre isso, sobre a felicidade. E o que o budismo, pelo menos, ensina, e que eu acho que se a gente olhar com cuidado, todo mundo teria até certo ponto, como é que se diz? Agree? Aceitaria essa opinião, é de que a felicidade, ou que a gente, digamos, o prazer, né? A felicidade, ela tem dois tipos, assim, principal. Tem uma felicidade que ela é conectada com o apego. E é um estado mental que, por mais que seja prazeroso, ele, por esse apego, ele causa certo sofrimento. É uma felicidade um pouco vazia, entende? E ela dura muito pouco. Então, essa é uma felicidade que a gente deveria tentar evitar. E essa é normalmente o que a gente faz, é uma felicidade assim meio fácil, né? Então, pra gente conseguir uma felicidade mais duradoura, mais verdadeira, inclusive mais sana, mais salubre, a gente tem que um pouco botar de lado essa felicidade do apego e buscar outra que é mais relacionada a isso, por exemplo, ao desapego. A felicidade que está conectada com a caridade, com seguir preceitos, com meditar, com estudar coisas boas, com ensinar, com esse tipo de atividade. Tolerância. Tolerância, todas essas coisas. Então tem essa felicidade, é um pouco mais difícil de desenvolver, mas ela dura mais, é mais sana, elas trazem mais resultados e quanto mais a gente desenvolve elas, especialmente tem técnicas, né, para desenvolver, se torna assim um refúgio muito forte, sabe? Maravilhoso. Faltam 10 minutinhos para as 11 horas da manhã. Queria que deixasses, por gentileza, Bante, um convite, então, para quem talvez esteja escutando agora, ou mesmo chamar outras pessoas. Quem está escutando agora pode convidar outras pessoas nas suas relações para hoje à tarde, logo mais às 5 horas, se reunir no Museu dos Capuchinhos. É um espaço bonito, né? Um espaço bacana. É quase que um templo da memória, né? Porque o museu é um templo da memória, e com fontes que vão falar sobre espiritualidade, cada uma sobre o seu viés. Então, sim, eu gostaria de poder estender esse convite a todo mundo.
Eu espero que o conteúdo dessa palestra, assim, por mais que seja apenas um encontro, às vezes tem alguma coisa que pode surgir que realmente mude a nossa perspectiva, e realmente mudando um pouquinho a perspectiva, ao longo prazo pode mudar bastante a nossa vida, na verdade, né? Então, eu tenho essa experiência, as coisas que eu aprendi durante essa década na Ásia, então eu vou tentar explicar para vocês, e eu acho que realmente é uma oportunidade única de ouvir isso vindo de uma pessoa daqui. Porque normalmente quando a gente tem acesso a esses ensinamentos, é de uma pessoa de lá que realmente não entende tanto a nossa perspectiva aqui em Caxias, no Brasil. Então eu acho que eu posso talvez criar uma ponte assim um pouco melhor, né? Eu vou tentar pelo menos, né? Então eu gostaria de convidar todo mundo a assistir. Eu acho que tem coisas, eu vou tentar oferecer algumas coisas, algumas ferramentas que sirvam para todo mundo, independente da idade, das crenças que vocês tenham, e espero que traga muitos benefícios para todo mundo. Muito obrigada. Bante, para fechar mesmo agora, o Frei Celso chegou já para vir buscar nessas atividades, e vou pedir licença a ele, porque eu não tenho nem lugar de fala, né? Mas pedir licença para uma expressão tipicamente franciscana, que também é uma forma de cumprimento, a gente costuma dizer, eles costumam dizer, né? Paz e bem, e em resposta se diz santa alegria, né? Santa alegria. Então, lembrei da figura de Buda, né? Sempre sorridente, a figura asiática, de uma forma geral, são de pessoas sorridentes, mesmo diante de grandes catástrofes. É da cultura das pessoas que nasceram, que moram naquela região do planeta, né? Então, o papel do sorriso como um exercício, mesmo quando a gente não tem motivo para estar rindo, mas o sorriso como uma forma de se encontrar consigo mesmo e com Deus. Então, paz e alegria, não? Santa alegria, não? Santa alegria. Sabe que tem uma palavra em Pali, que é o idioma que a gente usa lá, que se diz santa. Santa é relacionada à paz. Então, santa também é uma alegria tranquila, talvez, né? E isso é muito importante, que a nossa alegria deveria estar sempre de mãos com a tranquilidade. Essa é uma alegria boa, é uma das características da alegria boa. Olha que bonito isso, gostei. Bante, muito obrigada pela presença. Obrigado, Beverly. Gente, eu vou ficando por aqui, tá certo? Me despeço dessa entrevista, são 10h53, até para liberar o Bante para suas atividades, que ele ainda segue aqui. Tem toda uma questão que ele tem atividades, né, disciplinares da prática monásica, que ele vai agora seguir adiante. E a gente, por aqui, vai fechando o programa de hoje. A todos que nos acompanharam, muito, muito, muito obrigada pela audiência. Convite, hein? Hoje, 5 da tarde, no Muscap, imperdível. Insights entre budismo e franciscanismo com Bante Arya, presente no Museu dos Capuchinhos.